e você para transformar as coisas erradas que estão aí no mundo. Aquelas coisas que Deus muitas das vezes tem tirado, né? As pessoas, como o pastor falou aqui, daquilo que é mais precioso, que é a nossa salvação. Se nós formos olhar, amados, hoje não existe nada mais precioso do que a minha salvação e do que a sua salvação. As coisas que nós vamos trabalhando e conseguimos, isso é bênção que Deus nos dá. Através de quê? Através da nossa obediência. Quando nós começamos a caminhar, a trilhar os caminhos do Senhor, essas bênçãos, elas vêm sobre nós. Mas há muitos momentos na nossa vida, quando nós estamos aí fora, que Deus nos chama, e muitas das vezes nós não queremos, obedecer, e muitas das vezes nós usamos desculpas para não fazer. Nós vemos na palavra do Senhor que quando Deus chamou Moisés, para lhe falar, posso dizer assim, pastor, o homem mais poderoso que existia na terra naquela época, que era Faraó. Naquele momento, eu creio que Moisés, ali pensou, Senhor, como eu vou falar para esse homem? E ali começou as desculpas. E a história diz que Moisés usou 4 desculpas dela. E uma delas, ele disse, Senhor, eu não sou ninguém. E muitas das vezes, amado, passa isso. Mas a palavra do Senhor, que o Senhor diz, quando nos chama, Ele que nos capacita. Nós não temos que ter medo. A única coisa que nós devemos fazer é obedecer. E Deus, para tudo, Deus tem uma resposta para nós. Para toda desculpa que Moisés usou para não fazer a obra de Deus, Deus tinha uma promessa para ele. E muitas das vezes, quando nós não obedecemos, muitas das vezes, que quando nós usamos desculpa para Deus, Deus não vem nos repreendendo. Olha o que Deus faz. Deus traz uma promessa. Ali quando Moisés disse, Senhor, eu não sou ninguém. Isso foi a primeira desculpa que ele disse. Olha o que Deus disse para ele. Eu serei contigo. Aleluia. Veja bem. É a mesma coisa quando Deus te chamar. E muitas das vezes você se sentir débil. Ou muitas das vezes quando o pastor dizer, mira, eu vou pôr esse carro aqui nas suas mãos nesse ano de 2012. Muitas vezes você pode pensar, mas eu não sou capaz. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, você é capaz porque Ele é contigo. Aleluia, Deus. Essa foi uma desculpa. E Deus, conhecendo o coração daquele homem, Ele tornou usar a segunda desculpa. E ele disse, Senhor, se eu for falar ali para aquele povo, e o povo perguntar, quem eres tu? Quem eres tu? Olha o que Deus disse de novo para ele. Disse para eles que eu sou o que sou. Aleluia. Eu sou o Deus consumador, aquele que fez os céus e a terra. Aleluia. E não há outro Deus além de mim. E outra vez, amados, uma desculpa que muitas das vezes nós no dia de hoje usamos. Outra desculpa que ele usava. E se? Hoje é uma das desculpas que nós mais usamos. E se? E se não der certo? E se eu não conseguir? E se eu não for capaz? Muitas das vezes nós usamos essa desculpa. Aleluia. E aí Deus torna a usar o que Deus torna a fazer e falar para ele. Quando ele usou essa palavra, e se? Deus mandou ele olhar e falou assim, Moisés, o que você tem na mão? Ele olha para o Senhor e fala, Senhor, eu tenho um bordão. O que o Senhor diz? Então usa ele. E Deus manda que ele jogue aqui no chão. E ele joga e de repente ele vira uma serpente. E Deus diz para ele, olha, vai lá e pega ela pelo final. E nós nesta noite, amados, eu farei uma pergunta para você. Se você dizer isso para Deus e Deus vai perguntar para você nessa noite, o que você tem para dar ao Senhor? O que nós temos para oferecer para o Senhor, para que o Senhor... Muitas das vezes nós questionamos, e ali eu buscando, Deus falou comigo.
E eu creio que Deus vai falar com você também. Aleluia, Deus. Deus falou para mim, falou assim, olha, se essa pergunta fosse para mim, e Deus falasse para mim, falou assim, ó, o que você tem para usar? Deus falou no meu coração, olha, você tem sua vida. Verdade. Se você quiser me dar a sua vida, eu vou usar ela nesse ano de 2012. Aleluia. Deus da promessa. Aleluia. Se você tiver fé, eu vou usar a sua fé para você passar por cima das dificuldades, dos problemas que você tiver, aquilo que tem impedido de você servir ao Senhor. Ou talvez você tenha força e vontade. Deus vai usar a sua força e vontade. Ou talvez uma das coisas, você tem disponibilidade. É isso que Deus mais quer no homem de Deus. É sua disponibilidade. Quando você se dispõe e fala, Senhor, isso aqui, como o profeta Isaías disse, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Oh, aleluia, Jesus. Quando Deus chamou ele aqui, mas mesmo assim ele disse, Senhor, mas eis-me aqui. Envia minha vida, Deus. E esse povo, amado, esse ano de 2012, aqui nesse lugar, a promessa que Deus tem, a conquista que Deus tem, é que vai usar você para transformar esta cidade e esta nação. Aleluia, Deus. Deus conta com você. Aí muitas das vezes você fala, mas quem sou eu para falar de Deus? É como Deus falou para ele aqui, ó, diz, eu serei contigo. Ou talvez se você usar uma desculpa, Deus vai falar para você, olha, eu serei sua boca. Aleluia. Talvez você não sabe falar, mas Deus fala para você, me presta pela minha sua boca, para que eu possa usar ela para falar para eles que há um Deus que pode todas as coisas, que há um Deus que pode transformar essa nação, um Deus que pode tirar essa nação do crucifixo que ele está, do despenhadeiro, do buraco que eles estão metendo. Aleluia, Jesus. Oh, Deus poderoso. Aleluia, Senhor. Fiel Senhor, meu Deus. Toda honra, toda glória, Deus, pertence Eu quero dizer, amados, para você nessa noite, muitas das vezes, quando Deus chama nós para fazer a obra dele, a primeira coisa que nós olhamos é a nossa capacidade. E eu me recordo quando eu estava ali, sentado ali, cabeça baixa, que muitas das vezes é o meu costume de fazer, de estar ali buscando algo do Senhor. E Deus me acordou. Eu tenho 3 anos. Hoje está fazendo 3 anos. Daqui, não é? Daqui 20 minutos, faz 3 anos que eu me retornei para os pés do Senhor. Eu estava num mundo perdido. Estava com minha vida perdida. Não é? Com minha vida espiritual destruída. Um cara que andava por aí com o cabelo já grande, né? Desfigurado, e muitas das vezes pensando, porque o homem, às vezes, quando ele está no mundo, todas as coisas iludem ele. E de repente eu me caí em si, que eu necessitava de algo. Porque eu vou te falar uma coisa para você, meu irmão, nesta noite. Todas as coisas conseguem, né, atingir o nosso ego. Talvez nos satisfaz. Talvez você compre um carro, aquele carro. Aquele carro satisfaz você. Você compra uma casa boa. Você vai no banco. Perdão, irmão, eu sou assim meio emotivo mesmo. Eu não estou aqui para fazer ninguém chorar, porque eu sou assim mesmo. E Deus me fez assim, eu vou continuar assim até o dia que Ele quiser. Aleluia. Muitas vezes você pode ir no banco, olhar, meter ali sua libreta, vai ter um saldo grande. É verdade. Mas uma coisa que Deus tem ensinado, que no coração nosso, essas coisas vêm, entram, mas há um lugar que nada consegue preencher ele. Deus fez um lugar no nosso coração que nada consegue preencher ele. Você pode ter Ferrari, você pode ter mansão, você pode ter uma conta gorda no banco, mas aquele vazio vai estar ali.
e nada. E quanto mais você consegue atingir aquilo, quanto mais você começa a buscar, quanto mais você começa a ter, aquele buraco vai começando a ficar grande. E de repente, muitas das vezes você se pergunta: Senhor, mas o que passa? Muitas das vezes tem pessoas, pastor, que chegam e falam: meu Deus, eu tenho de tudo. E parece que não tem nada. Parece que o vazio está ali. É porque, irmãos, aí uma coisa no nosso coração, aí uma coisa, um buraco no nosso coração, que só Jesus, só quando Ele entra, Aleluia. porque Ele é como se fosse Oh uma Deus, vedação. é mesmo, Senhor. É como se Ele entrasse e vedasse. É como se Ele passasse uma cola em volta e não ficasse nenhuma brecha. Aquele vazio acaba. É quando eu estava ali 3 anos atrás, fora dos caminhos do Senhor. Nós trabalhávamos, conseguia as coisas. E aquele vazio entre eu e minha esposa cada dia amanhecia chorando. Cada dia amanhecia triste. E às vezes tem hora que eu ficava pensando: meu Deus, mas eu como conhecedor da palavra, desviado do caminho do Senhor. E eu ficava às vezes sentado e chorava também pelos cantos. E ficava pensando: meu Deus, o que está passando? Porque as coisas, esse vazio, parece que a tristeza a cada dia ela aumenta mais. Mas foi quando um dia, amados, eu cheguei na igreja e vi ali o servo do Senhor pregando. E ele falava justamente isso. Que há vazio no nosso coração, que só a palavra, só Deus consegue tapar. E de repente um dia eu cheguei dentro de um bar. Minha esposa chorando. Amanheceu a noite inteira chorando. E ali eu despertei pela manhã e nós saímos nós dois na rua, porque o costume do homem de Deus, do homem, quando não tem Deus, é dele sair na rua andar. É por isso que muitas vezes nós vemos aí andarilho na rua andando sem destino. Por quê? Porque não tem uma direção, porque não tem Deus. E muitas das vezes nós saímos aqui nessa cidade andando, sem saber para onde ia. E de repente ali nós vimos, chegou uma mulher e disse para nós: olha, eu sei o que está passando com você. E olha bem, Deus usou uma pessoa que estava desviada dos caminhos dela também. Buscou a igreja. E quando nós resolvemos buscar a igreja, quando nós conseguimos ali chegar naquela igreja, que ouvimos a palavra, que aceitamos Jesus, é como se o Senhor tivesse chegado e tirado aquele vazio e falou, e colocado. Muitas das vezes o Senhor diz: olha, me dá o seu fardo, que é pesado, então o meu que é leve. É como se eu tivesse feito conosco ali naquela noite, uma noite como essa. Aleluia. O meu é leve e suave. E daquele dia para cá, tem 3 anos. E nesses 3 anos, eu tenho visto que, como o salmista diz ali no Salmo 126, no versículo 2, que diz: grandes coisas o Senhor tem feito por mim, e hoje estou alegre. Hoje eu tenho um coração alegre. Eu posso não ter aquilo, riquezas, mas eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Eu tenho um Deus que vela por mim. Aleluia. Você tem um Deus que vela por você. Talvez você hoje não tenha um carro, talvez você não tenha uma casa. Oh, glória. Aleluia. Não te preocupa com Tu és isso. tudo, Senhor. Tu não tem que se preocupar Dono com da isso se você não promessa. tem essa casa, se você não tem esse carro. Mas o mais importante é que você tem Deus. Que você tem um Senhor que está ali olhando por você. E para terminar, Deus poderoso. ali quando Moisés se morto, ali se viu Josué com aquela nação de Israel para fazer aquele povo para alcançar a terra. E ali Deus falou uma palavra com ele. Veja bem, esta palavra, amados, não é para Josué, esta palavra é para você que está aqui nesta noite, que diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sede forte e corajoso. O que Deus quer para você nesse ano de 2012 é que você seja forte, que você seja corajoso, que você não tenha medo das dificuldades. O povo, ali aqueles espias, aqueles 12 espias, quando foi ali, 10 deles olhou e viu as dificuldades, viu os problemas, viu os gigantes. Mas esse homem que não viu, ele viu o gigante, mas também viu a terra que produzia. Aqui nesse lugar parece ter gigante. Muitas das vezes nós no nosso coração, pastor, dizemos: olha, esse povo aqui é muito fechado.
Esse povo aqui não aceita. Eu vou levar a palavra para eles, para não aceita. É porque muitas vezes nós olhamos primeiro as dificuldades. Mas nós não dizemos, nós nunca abrimos a nossa boca e falamos assim, não.